aventureiras ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje venho trazer para vocês o terceiro livro da série Família Carter, da autora Kathleen Cristina Ferreira. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui no canal. Só lembrando que esse vídeo também é especial para a nossa aventureira Márcia Marques, que foi quem solicitou que eu estivesse lendo essa série e trazendo aqui para compartilhar com vocês. Recapitulando rapidinho o primeiro e o segundo livro, que é Entre o Amor e a Vingança, e o segundo, Entre o Amor e a Dor. Ali nós vamos descobrir toda a história que envolve Arturo e Verônica. Verônica, que foi manipulada e enganada pelo seu ex-noivo para que ela pudesse se vingar de toda a família. Após se vingar, ela vê que realmente não era o que ela queria. A vingança não trouxe a felicidade que ela almejava. E aí, no segundo livro, tem a questão que eles terão que conversar, terão que se entender, lembrando que Arturo está... Olha, ele está tão revoltado com ela, tão revoltado, que eu fiquei com dó com algumas ações dele, tá? No primeiro e no segundo livro também, nós vamos conhecer a história da Amanda, juntamente com Scott. Scott, que é um cara que é apaixonado por Amanda, mas que deixa o preconceito pela pele dela falar mais alto. E assim, o primeiro e o segundo livro, nós vamos ver como foi difícil que ele aceitasse, que ele entendesse que por ela ser negra, não influenciaria nada a vida dele. Que ele poderia amá-la, poderia ter uma família com ela, sem que a cor atrapalhasse. Já no primeiro e no segundo livro, também nós vamos conhecer a nossa mocinha rebelde, vamos dizer assim, do nosso terceiro livro. Apresento então para vocês Entre o Desejo e a Loucura. Cara, preparem-se. Putz grilo. Porque é o seguinte. Essa autora, eu não sei o que falar sobre ela. Confesso para vocês que eu tô ali entre um amor e um ódio com essa autora. Porque ela faz você, no começo do livro, você odiar a mocinha, né? Ou mocinho. Aí na metade ali, você começa a ficar, tô entendendo, tudo bem, será que eu perdoo ela? E no final você fica torcendo para que a filha da mãe seja feliz. Então assim, você fica com raiva, porque você começa com raiva e termina apaixonada. Mas vamos lá então, a nossa história que vem contar em 702 páginas o envolvimento de Paloma e Martin. Bem, como eu falei para vocês no primeiro e segundo livro, a Paloma apareceu, a Paloma era uma cretina no primeiro. No segundo livro ela estava um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, pelo fato que ela teve a perda do bebê. E isso para ela foi muito doloroso, ela entrou numa depressão muito profunda, ela tentou contra a própria vida, e nesse momento é que ela se depara com Martin. Martin é um médico que já vem cuidando dela, mas após esse episódio dela tentar contra a própria vida, ela acaba ficando mais próxima dele, e ali ela vê a oportunidade de ser feliz. Ela acredita fielmente que ela está apaixonada, que ela o ama. Na minha visão, é que o Martin, ele acabou dando uma atenção no qual ela precisava naquele momento, entendeu? Porque ela tinha atenção da família, mas é diferente de uma pessoa desconhecida. E o Martin deu isso a ela, ele deu uma atenção especial. E com isso, ela criou na cabeça dela que ele o amava. Aí começa a minha revolta com ela. Porque tudo bem, gente, ela gostava dele? Gostava. Mas isso não quer dizer que para ela ser feliz, ela tinha que estar do lado dele, custe o que custasse. Ele era casado, óbvio que ele sentiu uma atração por ela, isso fica nítido, mas ela acaba aproveitando esse olhar dele de desejo para poder acreditar também que ele era apaixonado por ela, louco por ela e faria qualquer coisa por ela. E assim, ela não mede esforços para destruir o casamento dele. Quando você começa a ler, você vai ficando com raiva dela, gente, porque eu juro pra vocês, que eu fiquei com vontade de trancafiar ela num quarto, jogar a chave fora e largar ela lá. Porque tudo na visão dela vale a pena o que ela tá fazendo. Mesmo que ela compreenda que o que ela tá fazendo é errado, porque ela está usando o Dário, que é um médico que está ali apaixonado por ela, que quer construir alguma coisa com ela, e ela fica só usando ele para fazer ciúme pro Martin. Ela acaba usando um amigo dela para poder também entrar nessa história e ajudar a destruir o casamento do Martin. Eu culpo o Martin de certa forma, porque ele fica ali em cima do muro. Ele quer e não quer, ele quer e não quer. E quando ela força muito, ele se rende. Só que existe uma história entre ele e entre a Ana Beatriz,
que é a mulher dele, que ele fala que ele não pode simplesmente largar ela por conta do que aconteceu no passado. Mesmo assim, a nossa querida, a nossa amada Paloma, ela não quer saber, porque ela fala, eu quero você por inteiro, eu não quero você pela metade. Então ela vai e arma, fazendo com que a Ana Beatriz fique errada em toda essa história. Só que o que ela não contava é que o ex-noivo dela, o Wallace, ele não perdoa ela pelo que aconteceu lá no livro anterior. E com isso, ele acaba armando contra ela. E ela, para não perder o Martin, que ela ama o Martin de paixão, ela acaba cedendo à chantagem do Wallace. Essa chantagem, ela é revelada no dia do casamento dela com o Martin. Porque até, gente, o Martin ele ficou tão horrorizado com o que ele descobriu da própria esposa, que ele não pensou duas vezes em abandonar ela e correr para os braços da Paloma. De pedir a Paloma em casamento, porque na visão dele, ela é realmente a mulher da vida dele. Só que no dia do casamento, quando ele descobre tudo, ele perde a estribeira. Porque você vai notar que essa série é de homens possessivos. É daqueles homens que o que é meu é meu. Ai, adoro esse negócio. Você é minha, é só minha. Adoro isso. E é muito isso, porque você é minha, é só minha. Quando ela é desmascarada, quando ele vê um vídeo comprometedor no qual ele tem, é mais o ego dele abalado, vamos dizer assim, ele não pensa duas vezes em abandoná-la. Nesse momento, a mãe dela, muito inteligente, acaba armando junto dela para que ela possa reconquistar o Martin. Mas o Martin ele decide ir para a África, fazer ali fazer aquelas ajuda humanitária, porque ele não consegue ficar no mesmo ambiente que ela, porque ele está naquele misto. Eu amo você, mas ao mesmo tempo eu te odeio pelo que você fez. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Porque daí ele percebe tudo o que ela fez para poder separar ele da Ana Beatriz. E que a Ana Beatriz não é tão culpada assim. Ela decide ir, através dessa mentira que ela inventou, ele acaba aceitando que ela vá. E aí, gente, ele começa a judiar muito dela. Muito. Porque ele fica em um local afastado, ele não dá a ela a vida que ela é acostumada de princesinha. Ele simplesmente ignora ela. E ela passa, então, desde esse momento que ela chega na África até o momento que eles retornam, ela fica focada em se transformar numa pessoa melhor. Aí é o que eu falei pra vocês. Então, no começo, eu fiquei com muito ódio dela. Ali no meio, quando ela vai para a África, quando ela tenta mudar, quando ela começa a se preocupar com outras pessoas, eu comecei a me compadecer com a história dela, comecei a compadecer com ela, tá? Eu comecei a gostar dela ali. Porque ali também na África vai ter a história do prefeito, que é o Ibrahim, que é casado com a Khadija, acho que é assim que fala o nome dela. E ele é um homem também possessivo, ele é um homem daquela cultura que o homem manda, a mulher tem que ser submissa. E quando ele se casou com ela, até se casar com ela, ele era um homem maravilhoso, era um homem atencioso, enfim, era aquele homem que toda mulher sonha. E a Paloma, ela se compadece com isso porque ela não consegue ver um relacionamento abusivo como aquele. E ela planeja livrar a Khadija desse homem. Só que antes que ela consiga livrar a Khadija, algo assim absurdo acontece, que também culpo ela, de certa forma, porque eles vão jantar na casa do prefeito e lá a bendita da Paloma dá a entender que sabe que ele agride a esposa. Meu, o cara surta, entendeu? E em quem que ele vai descontar? Na pobre da esposa. Ele tranca ela em casa, só que ela, um certo dia, ela acaba fugindo dele para ir até o orfanato, onde ela e a Paloma passam a maior parte do tempo. E quando ela retorna, ela acaba encontrando ele em casa. Eles começam a brigar, ele vai para bater nela, que é o que ele mais sabe fazer, torturar ela. E assim ela acaba tendo uma queda e vem a falecer. Gente, eu preciso dar esse spoiler para vocês, porque lá na frente a gente vai entender um pouco mais sobre esse casal, tá? Nesse momento eu me revoltei, porque tudo que a Paloma estava planejando não conseguiu pôr em prática, não deu tempo. E eu culpo a Paloma por isso, por ter aberto aquela boca grande. Ai, que raiva dela que eu fiquei, gente. Ela estava indo tão bem que ela tinha que fazer essa cagada. Então, após a morte da Khadija, aí você começa a ver um novo Ibrahim. Você vê o desespero dele. E eu confesso pra vocês que eu fiquei confusa se o que ele sentia realmente era amor ou se era uma obsessão doentia. Mas saindo desse casal, vamos voltar então pra Paloma. Então a Paloma, ela continua ali, tentando ser firme, forte, agradar o Martin.
E o Martin, por várias vezes, acaba quase que cedendo. Mas aí, na minha opinião, a Paloma vem de novo e faz as cagadas dela. Porque, gente, eu tenho uma coisa comigo. Esse negócio de ficar pedindo desculpa, ficar pedindo perdão, eu não gosto. Eu prefiro que você, que fez algo contra mim, que você mude a sua postura, que você reconheça o seu erro e me deixe em paz, do que ficar me pedindo desculpa, ficar pedindo perdão. Porque eu já tive, ao longo da minha vida, eu tive experiências que desculpa e perdão nem sempre valem alguma coisa. E toda vez que me pediu desculpa, pediu perdão, eu descobri que era da boca pra fora. Então eu tenho um problema com isso, eu não gosto. Quem me conhece, quando faz alguma coisa comigo, mostra de outra forma que se arrependeu do que fez, mas não me pede desculpa, não me pede perdão, porque eu fico puta da vida quando faz isso comigo. E isso me irritou na Paloma, porque a Paloma, por vários momentos, quando eles estavam ali, o Martin quase se rendendo, ela vinha: eu preciso do seu perdão, eu preciso que você me desculpe. Eu errei, eu sei que eu errei, mas eu preciso que você me perdoe. Garota, para de ficar trazendo o passado pro presente. Todas as vezes que ele tá ali, querendo abrir o coração, querendo esquecer o passado, você vem falar do passado de novo. Para com isso, você já tá mostrando que gosta dele. Você tá mostrando que você quer reconquistá-lo. Então para, pelo amor de Deus, de ficar falando perdão, desculpa, eu preciso que você me perdoe. Não, você não precisa do perdão dele. Não precisa. Você precisa se perdoar, porque no fundo eu acredito que é isso. Ela não consegue perdoar porque ela reconhece tudo de errado que ela fez para conquistar o Martin. E quando ela teve ali vamos dizer assim, que ela teve que enfrentar a mulher do Martin, que foi a Ana Beatriz deixou claro para ela que ela jamais seria feliz destruindo uma família. E ela ficou com isso na cabeça. Então, automaticamente, ela não consegue se livrar disso. E ela não consegue deixar o passado para trás. Ela acaba ajudando ali em algumas ações humanitárias. Ali ela acaba conhecendo uma pequenininha, linda, maravilhosa. Só que daí, gente, a autora ela vem falar um pouco dessa história da África. Ela coloca bastante a situação lá. E sobre essa tribo, onde as meninas são prometidas a casamento ainda criança. A menina tem o órgão genital mutilado para que ela não sinta prazer. Nossa, isso é um absurdo, mas a história traz isso, né? E a Paloma acaba ali vendo uma menininha nessa situação e ela acaba conseguindo resgatar essa criança. E a história vai desenrolando, é uma história muito bacana, é uma história onde tem muita tensão, é uma história onde você se pega odiando a Paloma, daqui a pouco você se pega acreditando realmente nela que ela tá mudando. E aí, quando você acredita que tudo vai estar lindo, maravilhoso, porque a pequena Sarah está ali com eles estão querendo adotar essa menina e o Martin agora já está se rendendo mais a Paloma, sabendo que ele é apaixonado por essa mulher, que ele não consegue viver sem ela, e reconhecendo tudo que ela está fazendo, que ela está se transformando numa pessoa melhor, você fala, agora vai ser feliz para sempre? Não, porque a autora, ela adora dar rasteira na gente. Putz, grilo, viu? Quando você fala assim, agora finalizou bonito, não, ela vem, pá! Dá uma rasteira em você que você cai com a cara no chão que você não consegue levantar. Porque aí quem aparece na história? O ex-noivo. Sim, o cretino, ele saiu lá da PQP e veio atrás dela lá na África. E aí ele acaba fazendo uma armação no qual, quando o Martin vê ele com ela, ele surta, ele pira. E aí vem a outra colocação dessa história, que na minha visão é o quê? Você pode amar muito uma pessoa. Você pode dar a sua vida por essa pessoa. Mas a partir do momento que quebra a confiança, é tudo muito complicado. O sentimento fica muito confuso. E por tudo que ele soube dela, descobriu dela, por tudo que ele passou com ela, quando ele viu aquela cena, ele não esperou uma explicação. Ele não conseguiu dar razão ao que ela estava falando. Ele simplesmente surtou. E é aí que o Martin cai no meu conceito. Porque tudo bem que ele ficou com raiva, porque mais uma vez o ego estava ferido, que a gente sabe que a traição faz o ego ficar destruído. E ele acaba levando ela e trancando ela numa cabana. Largando ela lá. Ele volta para casa e ele simplesmente fica lá remoendo, né, lambendo as suas feridas. E no outro dia ele acaba indo buscá-la. Só que quando ele chega lá, a merda já tá feita. Porque já estavam os irmãos dela lá resgatando ela porque ela tá numa situação deplorável. Porque ele esqueceu, né? Que a bichinha, ela tem ali traumas. Ele esqueceu que ela tem síndrome do pânico, que ela tem ansiedade, que ela tem um monte de coisa em cima dela. Ele simplesmente esqueceu disso. Ele deixou que o lado dele raivoso, ele deixou que a mágoa dele, a desconfiança dele falasse mais alto.
e assim ele acaba fazendo isso com ela. E naquele momento ele percebeu o quão destruída ela estava. Ele percebeu o que ele fez com ela. E aí começa a nova fase do livro, no qual ele tem que reconquistar essa mulher. Mas não é fácil, porque os irmãos dela não aceitam, os irmãos dela não querem ir perto dela. E aí ele consegue, com muito custo e sob chantagem do próprio Arturo, depois de meses, sem saber onde ela está, e aí ele descobre, o Arturo chantageia ele para que ele possa cuidar da Paloma. Ele passa a cuidar dela de uma maneira que ela não saiba que é ele. Ela demora, gente. Ela demora meses para poder se recuperar, ela demora meses para poder saber o que ela quer da vida. E aí, tudo que eu pensei desde o começo do livro se intensificou. Porque ali, quando ela está fazendo terapia, fica claro que ela precisa se perdoar, fica claro que ela precisa dar uma chance para ela mesma. E isso fica claro. E ali você descobre a história dela, que é emocionante. Que como foi a vida dela quando criança, adolescente, adulta. E aí você percebe tudo o que ela precisa, tudo o que ela buscou e por que ela fazia tudo o que fazia com as pessoas. Então, assim, você fica compadecida com a história dela. Ela saindo de lá, claro que ela não quer mais o Martin, isso é algo já bem claro na mente dela. E ainda tem um agravante que toda a família esconde que ele esteve do lado dela todo esse tempo, simplesmente não querem contar. E aí começa uma nova situação, no qual ela ainda ama ele loucamente, mas ela está decidida a ficar longe dele. E ele ainda tem que cumprir a promessa que ele fez pro Arturo, que eu fiquei com muita raiva do Arturo. Entendi, mas cara, Arturo, você pastou tanto. Como você pastou com a história da Verônica, e você não aprendeu nada, meu amigo, não aprendeu nada. Você era o primeiro que tinha que ir sentar com ela, conversar com ela, depois com ele, colocar os dois juntos e falar, vamos ser felizes, vocês se amam. Não, mas você fez tudo ao contrário. Até que o Martin vê que não tem mais o que fazer, porque para ela ser feliz, para ela continuar vivendo uma vida tranquila junto da Sarah, ele tem que abrir mão das duas, tanto dela quanto da pequena Sarah. E aí ele acaba se afastando. E aí, gente do céu, vai ter o momento que a nossa Paloma, ela vai repensar em toda a história dela. Vai ter um momento onde ela vai ver como é a vida dela, como foi com ele, como é sem ele, como seria com ele. Ela pensa muito na filha dela, porque afinal de contas, né, o pai se afastou também, a menina sempre falando, mamãe, eu quero você e o papai junto, mamãe, eu quero você e o papai. Então, é muito interessante. Também terá cenas de preconceito, né, nessa história, porque a nossa pequena Sarah é negra. E ela, né, é uma loira, ela é uma mulher muito bonita e, obviamente, por ser famosa, muitas pessoas começam a atacá-la pelo fato dela ter ido até a África para adotar uma criança negra. Aí entra aquela história, né, querendo se promover, querendo fazer bonito, enfim, é o que mais acontece. Então, é uma história muito intensa, é uma história, assim, que mexeu muito com o meu emocional, como eu falei pra vocês, comecei odiando e terminei assim, meio que apaixonada por ela. Eu tenho uma raiva quando faz isso. Quando eu começo a ter ódio, eu quero terminar com ódio, eu não quero perceber que eu errei com a pessoa, entendeu? Que eu fiz julgamento errado, eu não quero. Mas essa altura é ótima nisso. Nessa história também, nós vamos saber o que aconteceu com o Dário. Porque o Dário, sim, era muito apaixonado pela Paloma, foi usado por ela, e automaticamente, né, após ser abandonado pela Paloma, que ele viu que ela se casou, que ela foi para outro lado do mundo com o marido, ele ficou sozinho, ficou isolado. Mas a própria Paloma vai fazer com que a vida dele se transforme. A própria Paloma vai dar um empurrãozinho para que o Dário encontre realmente o amor da vida dele, que não era a Paloma como eu pensei. Essa história também daí vai desvendar o que aconteceu com a Ana Beatriz e com o Nick, que o Nick foi o amigo da Paloma, que foi usado para separar o Martin da Ana Beatriz. E a Ana Beatriz se apaixonou por ele, porque ela conseguiu ter com ele o que o Martin não deu a ela, entendeu? E aí ela ficou apaixonada, mas ao mesmo tempo ela ficou destruída, porque o Nick, no fundo, não gostava dela, pelo menos ela pensava isso. E o Nick vai ter aí um bom trabalho para poder mostrar que ele também se apaixonou por ela, ele também merece uma segunda chance. Então, essa história é muito completa e a própria autora disse que eu ia surtar com o livro, com a história da Paloma, e eu surtei realmente, porque foi uma história muito intensa para mim, onde eu fiquei com minhas emoções muito à flor da pele. E confesso para você que em vários momentos eu estava em dúvida se eu queria que eles terminassem junto ou não, por incrível que pareça, porque como a Paloma me irritou muito, eu tive muita dúvida.
E daí o final eu achei lindo, eu achei perfeito. A Sarah vem fechar o livro, a história, né, o livro com chave de ouro, porque ela se envolve muito na história dela, na própria história dela, no que aconteceu com ela. E ela pensa em como ajudar as outras meninas, as outras mulheres que vivem naquele país, aonde as mulheres têm que ser usadas como objetos, que elas, quando criança, têm que ser prometidas em casamento e ainda mais têm que ser mutiladas para agradar seus maridos. Então, convido vocês a vir participar dessa história, conhecer a história de Paloma, que vai te deixar assim um misto de sentimento, um misto de confuso do que você sente realmente por ela, mas vale super a pena. E o próximo eu vou trazer para vocês o quarto e o último dessa série, que é incrível. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!